Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Tá começando mais um vídeo incrível aqui no canal da Ubeb, que é o seu canal de logística e de comércio exterior. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Larissa Petrizo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história e a grandiosidade que é o Porto de Santos. Mas antes disso, não esquece de se inscrever no canal, dar o seu like, curtir, comentar bastante aqui, que é muito importante a gente saber o que vocês estão achando. E óbvio, a gente vai falar sobre o Porto de Santos, mais uma sequência aí também de outros vídeos falando dos portos mais importantes que a gente tem no país. E porque quando eu falo que é um porto grandioso, justamente porque o Porto de Santos é considerado o maior porto da América Latina. Então realmente ele é um monstro aí a ser visto, né? O legal também dizer que eu sou aqui da Baixada Santista, o Porto de Santos eu moro a poucos quilômetros. Eu já tive o prazer de poder conhecer um pouquinho e eu já tive a oportunidade de conhecer, de ir até o local, de ver a imensidão que é. E muito legal dizer o quanto isso dá oportunidade para as pessoas, para os moradores locais, né? De emprego, de trabalho, isso gera muita renda aqui na Baixada Santista. E o Porto de Santos realmente ele tem uma extensão muito grande, onde ele dá oportunidade para as pessoas de Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande, São Vicente, de Santos, de Guarujá, de poder trabalhar ali nessa região. E o legal dizer também para vocês que meu pai mesmo, ele criou carreira aí trabalhando, ele trabalhou mais de 30 anos, ele até se aposentou através do Porto de Santos, né? Trabalhando, óbvio que você precisa estudar, ter qualificação, mas hoje em dia até os próprios moradores já estão tendo essa iniciativa, sabe? De ter uma qualificação boa para poder entrar nesse ramo, que é um ramo muito bom, que dá oportunidade sim de crescimento. Então, vamos lá, sem muita enrolação, já que eu falei bastante, vamos falar então um pouquinho sobre a história e sobre alguns dados aqui que eu fiquei fascinada em saber e poder compartilhar com vocês isso. Bom, então vamos começar pelo começo. Eu vou falar então para vocês quando começou as construções, né, para dar andamento e levantar o Porto de Santos, e foi em julho de 1888 e em fevereiro de 1892 foi concluído aí as obras e começou a dar andamento o Porto de Santos. E o navio Nasmith inaugurava o primeiro trecho com 260 metros de extensão, registrando o momento histórico em que o modesto atracadouro se tornava o primeiro porto organizado do Brasil. A obra representava a superação de grandes dificuldades técnicas que durante muitos anos desafiaram a capacidade de realização dos engenheiros brasileiros. E o Porto de Santos teve a sua origem vinculada ao comércio do café, que na época era muito forte. A partir de novembro de 1980, a administração do Porto de Santos passou a ser excedida pela Companhia das Docas do Estado de São Paulo, CODESP. E como eu falei para vocês, a localização do Porto de Santos fica no litoral de São Paulo. Foi um ponto totalmente estratégico, tá? Ele foi criado realmente muito bem pensado para poder também exportar e importar para vários países. Possui aproximadamente 14 quilômetros de cais acostável, incluindo os terminais privados. Dispõe de 38 armazéns de primeira linha e 34 armazéns de retaguarda, permitindo armazenar cerca de 1 milhão de toneladas de mercadorias diversas. Os pátios e os galpões também podem receber cerca de 400 mil toneladas. E só para vocês terem noção, o que é o Porto de Santos hoje no nosso país, tá? 30%, tá, de toda a importação, exportação, toda a parte cambial, financeira, 30% é somente do Porto de Santos. E olha que a gente tem muitos portos espalhados pelo nosso país, mas justamente por conta da localização dele ser muito boa, né? Ele tem esse rendimento, assim possamos dizer. Além das empresas de iniciativa privada, o Complexo Portuário de Santos conta ainda com os trabalhos de diversos profissionais, públicos e privados, que atuam em diversas áreas: fiscalização, operação portuária, assessoramento, fornecimento de bens e serviços portuários, agente marítimo, armador, rebocador,
e despachantes. Bom, e essas foram algumas informações então sobre o nosso Porto de Santos. Vamos fazer uma sequência aqui de vídeos falando dos outros portos também que tem tanto importância quanto, mas óbvio, né? A gente tem que falar dessa incrível estrutura que a gente tem aqui na nossa região e que realmente fascina e traz muitos empregos e muitos benefícios, tá? Então eu espero ter ajudado você com esse vídeo, tirado algumas dúvidas, algumas curiosidades. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!